Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde. Vai depender do horário que você estiver assistindo esse programa, porque a gente está pela internet e a internet dá esse privilégio da gente poder programar, assistir os nossos programas preferidos de madrugada, de manhã, de noite, na cozinha, na copa, em qualquer lugar. Então é um prazer muito grande estarmos aqui de novamente para contar os fatos pelo olhar, negro olhar, né? Pela nossa maneira de ver os fatos. Então esse é o propósito desse nosso programa. E hoje eu tenho uma grata satisfação de ter aqui a Cíntia Gomes, que é assistente social, influencer, tem uma página Face Preta, né? E eu tive o prazer de conhecê-la na entrega do prêmio Personalidades 2022 que aconteceu na cidade de Mauá. Aliás, o nosso próximo programa vai ser um especial dessa jornada que nós fizemos em Mauá. E nós trouxemos na nossa caminhada, né, a gente ficou conversando e a Cíntia tocou num assunto que a gente acabou ampliando e eu achei muito conveniente, julguei muito conveniente, porque eu acredito que é uma parcela considerável da comunidade que desconhece essa questão. Porque eu, particularmente, eu não vejo isso sendo tratado regularmente pelos meios de comunicação oficial. Eu não vejo isso ser falado regularmente nos serviços conhecidos de atendimento à saúde pública. E aí, eu chego à conclusão que tem pessoas que sequer sabem o que é anemia falciforme. Então, Cíntia, essa é a principal razão da gente esclarecer o que é anemia falciforme. Existem procedimentos, protocolos para se cuidar disso, enfim. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, sou Cíntia Gomes, assistente social. Faço parte de uma militância do movimento negro, tenho ênfase em algumas temáticas que para nós é extremamente importante, principalmente relacionada à saúde, e o tema hoje é anemia falciforme, que eu falo como usuária, porque eu também tenho anemia falciforme, e como nós desenvolvemos pesquisa e trabalho nessa área. Então, é de extrema importância o tema hoje. Você dizer que você tem anemia falciforme, é aquilo que a gente diz, você tem o traço da anemia? Não, eu tenho anemia falciforme. Você tem anemia falciforme? Anemia falciforme. Quando é que você descobriu, quando é que você foi informada, que você não descobriu, alguém informou a você que você era acometida dessa patologia? Foi uma observância que teve no teste do pezinho, faz parte da rede de cegonha, quando eu ganhei meu filho. E meu filho, ele nasceu com um traço. Foi onde o médico falou, eu quis questionar, ele falou, alguém tem anemia falciforme. E foi onde eu fui pesquisar e consegui reconhecer, porque os indícios tinha, mas eu não tinha o conhecimento do que seria. Porque a anemia falciforme, quando você vai vendo o desenvolvimento, o crescimento da criança, ou até mesmo a fase adulta, você já começa a achar ali o caminho que seria que aquela pessoa é portadora da anemia falciforme. Você disse que quando você foi na sua gestação, não é isso? Não, depois que meu filho nasceu, eu fiz o teste do pezinho e ele deu traço. Primeiro, segundo filho? No segundo filho eu reparei o traço falciforme. No primeiro filho você não havia reparado? Eu não tinha reparado. E ele também tem? Tem o traço falciforme. Tá. E aí você falou aqui que o traço, quando você descobriu o traço falciforme, foi através do pezinho do seu filho. Sim. E aí você quis saber por que ele teve, por que ele tinha. Exatamente. E da onde é que teria surgido essa possibilidade dele ser acometido da patologia? A nossa descendência africana, porque até então, quando o negro foi escravizado, né? Porque a anemia falciforme, ela é
típica da raça negra, né? Ele é do nosso povo negro. E com a escravidão, que foi levando para todo que era lugar e foi disseminando. Em 1832 foi a primeira pesquisa que nós tivemos sobre anemia falciforme, aonde começou a se reparar que algo estava diferente e os cientistas começaram a trabalhar com isso, né? Que ele até chama, o nome dele é José Martini, e ele iniciou essa pesquisa. E aí foi gradualmente vendo o que seria. Porém, hoje, quando a gente fala de anemia falciforme, ela disseminou, porque nós encontramos pessoas de pele branca até olho claro que têm anemia falciforme. Cruzamento de raça. Nossa miscigenação, que o nosso Brasil é muito miscigenado. E com esse tratamento, o olhar sobre anemia falciforme. Quantas pessoas sabem que tem anemia falciforme? Porque os traços, eles já têm indício de criança. Quando a criança, ela vem com raquitismo, que ela não cresce. Os olhos, ele é mais amarelado. As dores de barriga inchada, dores no corpo. Então, quando vai observando essa outra parte, você começa a visualizar que algo está errado. Porém, ao mesmo tempo, há-se o conhecimento, mas não há-se a procura de fazer, né, os testes, né, os Sim. testes para procurar anemia falciforme, que a última coisa normalmente é quando os pais pedem para fazer o teste de anemia falciforme, porque você faz uma vez só o teste, não faz 2, 3, ou quando é criança e faz quando é adulto. Fez uma vez o teste de anemia falciforme, detectou que ali é SS, né, que é a hemoglobina S, ela vai fazer o tratamento. Você, nessa exposição, você diz que o olho equitérico, né, da criança, o olho equitérico, e eu me lembro de ouvir a minha mãe dizer que você nasceu com icterícia. É que na anemia falciforme, porque ela acomete o rim, fígado e baço. Principalmente com criança até 5 anos, o baço, que é uma questão muito importante, ele começa a dar problema a hora de fazer a filtração do sangue. Então a criança tem muitas crises de dores. E com isso o rim, o fígado, que ele tem que trabalhar em dobro, ele começa a soltar, sabe, a icterícia, que aí começa a mostrar, que você já olha em volta do olhar, você olha principalmente a palma da mão, você vê amarelado. Tanto que muitas pessoas acabam morrendo de cirrose sem ter bebido, e sim pela questão da anemia falciforme. Então, porque assim, conforme vai passando o tempo, ela vai graduando, ela vai aumentando as problemáticas que ela tem. Muitas vezes a pessoa confunde, né? O médico fala assim, porque a pessoa reclama, é dores. Porque a dor você não consegue dimensionar, você não consegue ver. Mas quando você entra numa crise que tem muito glóbulos vermelhos em formato T, esqueci de falar essa parte. Qual a diferença? O que é anemia falciforme? Depois eu volto para essa tese de novo. Os glóbulos vermelhos nossos são arredondados. E quando é anemia falciforme, ele nasce em formato de foice. Por isso que é falciforme, formato de foice, ou muito conhecido como meia-lua. Então, quando vai acometendo, ele quando está com muitos glóbulos vermelhos em formato de foice, ele acaba no sangue mesmo, né, nas veias, ele acaba emperrando. Então, vem as dores nas juntas, muitas dores nas juntas, até inchaços, muitas dores no corpo e muitas vezes é necessária a transfusão de sangue. Entendo. Para que possa melhorar a condição do sangue. Dá uma fluidez. Isso. Agora, você faz o teste hoje, parece que é regular, essa questão do teste do pezinho, me parece que tem até uma legislação aí aplicada à coisa. Mas vamos para a realidade brasileira. Se eu sair de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e eu vou pegar aqui um exemplo não tão extremado, poderia citar aqui o interior do Pará. Eu vou falar aqui do interior do Maranhão, onde as condições de saúde da população, a população da base da pirâmide,
que não deveria ser da base, porque a maioria, você tem uma grande predominância nas regiões norte e nordeste, mais da região norte, vamos abordar mais a região norte, onde você tem uma predominância de negros e indígenas. E você não tem essa facilidade, eu não sei se isso é regular, a questão do teste do pezinho. O exame de eletroforese, ele é um pouco mais caro. Então, e nós temos uma cartilha da saúde da população negra, onde ele entra, né, mostrando que existe a necessidade, mostrando a lei, porque como a doença autoimune, hemoglobinopatias, ele tem que ter um cuidado. Ele existe as formas de cuidado, porém, o poder público, ele acaba deixando de lado. Ele abre mão, por quê? Por causa dos custos. Hoje, o medicamento mais tomado, né, que é o Hidrea, ele custa R$300 a caixa, que é o mesmo exame, é o mesmo medicamento que pessoas que possuem leucemia também utilizam. Então, acaba ficando de lado a conscientização. Quantas campanhas você viu de conscientização? Zero. Não tem campanha de conscientização. Por quê? Por causa do custo. Porém, hoje se perdeu de vista o tanto de pessoas que têm anemia falciforme. Nós não temos uma base. Nós podemos falar aproximadamente, mas nós não temos uma base. Esse aproximadamente é quanto? Essa população hoje por cima, está sendo 37%. 37% da população brasileira, 60 milhões de pessoas. Exatamente. Porém, hoje nós não temos os cálculos hoje mais reais, pode ser para mais. Por quê? Porque nasce muita criança negra. E esse exame, quando assim a conscientização, muitos pais, mães não fazem o exame do pezinho e também nem têm a consciência que ali sai uma resposta. Sim. Porque antigamente usava-se muito de fazer aquele exame pré-antinupcial. Sim. Porque se você, homem negro, nós vamos casar, e você tem anemia falciforme e eu tenho anemia ou traço, nós vamos ter que pensar no controle de natalidade em relação aos filhos. Por quê? Porque nossos filhos, a chance é praticamente 100% que ele vai nascer com anemia falciforme. E quais são os critérios que a gente coloca nisso? O que é válido, sabe? Por quê? Porque a anemia falciforme, ele conforme vai passando, ele vai piorando. Se você não tem condição de trabalhar em cima da sua saúde, se você não tem condição de ter o conhecimento e buscar. Por quê? Porque um médico que é especializado na área do sangue é muito difícil encontrar, um hematologista. Hematologista é quase muito zero. Na rede é muito difícil e é ele que trata, é ele que faz os cuidados. Então, isso é muito importante. Cada um que olhe, eu tenho uma pessoa... Porque não pode ter uma visão que isso é uma praga, que isso é uma desgraça. Não, isso é uma doença que ela acabou disseminando devido à escravidão. Então, isso é uma reparação que tem que ser feita lá atrás, porque nos trouxeram de uma forma errada, de uma forma subhumana, e nem fizeram a questão de ver como era a forma. Por quê? Porque hoje, lá na África, tem muita febre amarela. E quem tem anemia falciforme não adquire febre amarela. Que tem um histórico lá atrás, que foi para erradicação, tem todo um contexto que não vai valer a pena entrar nele agora, mas nós podemos falar que a saúde da população negra, dentro dela, sabe, da PNF, está pautada a anemia falciforme. E vou te falar uma coisa muito importante. Quando entramos na questão da vacina, nas comorbidades, estava lá a anemia falciforme. A população negra que tinha anemia falciforme, ele entrou no val de comorbidade. Por quê? Doenças dos glóbulos, autoimune, hemoglobinopatias. Então, para você ver o grau de importância, a necessidade da gente buscar o cuidado, porque nós tivemos o direito de estar junto na vacinação antecipada. Porém, não houve uma conversação como tratar quem tem anemia falciforme em relação ao Covid. Aí você me colocou agora, aí aí eu vou... Nossa Senhora. Gente, o que é isso? Coisa de louco. Quer dizer que essas vacinas que são ministradas horizontalmente,
Elas deixam de fazer um olhar, de fazer uma análise, de fazer uma fazer um critério de separar as pessoas que têm anemia falciforme das que não têm. Essa vacina trata todo mundo como se ninguém tivesse anemia falciforme. Porque, na realidade, a anemia falciforme, né, que é a doença nas hemoglobina, ela é uma doença autoimune que não tem cura. Ela tem até, né, que é o transplante de medula, muito caro, que o Brasil não se utiliza. Tem pessoas que saem daqui do Brasil para ir para os Estados Unidos fazer esse transplante, mas, porém, é tão caro que nós, população negra, nós não temos esse custo para poder fazer. Quando você fala a vacina no geral, tá? Nós vamos tomar a vacina. E a população que estava na comorbidade? De que forma? Como tratar isso? Ah, mas vocês estavam dentro do grupo. E o que isso acarretaria a nós que temos doenças autoimunes? Não houve. Uma criterização. E lembrando que dentro desse contexto, como parte da população não sabe que tem anemia falciforme, ela não teve esse direito de tomar ou não tomar a vacina. Exatamente, de antecipar. Porque a anemia falciforme, dentro do contexto da pandemia, a morte era mais certeira, entendeu? Porque as pessoas que tinham comorbidade, existe um olhar diferenciado, e nós, como população negra, como que nós vamos falar para o nosso, você tem anemia falciforme, se nós não tivemos o pré-tratamento em relação a isso, como saber? Aí você vira e fala para as autoridades públicas, né? Vamos tratar sobre anemia falciforme? Ninguém abraça. Ninguém abraça. Tanto que ainda existe uma pauta, uma luta no INSS para que nós possamos, porque ela vai degradando, ela vai definhando a pessoa. Tem pessoas que convivem muito bem com a doença, com os tratamentos que tem. E quem não tem o tratamento? Tem gente que acomete o rim, acomete o fígado, não consegue trabalhar, porém não consegue uma aposentadoria. Sim. Porque ele não entra no rol das comorbidades para ser atendido pela saúde pública. E tem um detalhe importante, como nós não temos o hematologista fazendo essa verificação, como nós não temos essa prevenção no nascimento, hoje menos, né, aqui do estado de São Paulo faz o teste de pezinho, mas quantos aí que, né, não tiveram a oportunidade de fazer, quantos lugares aí, até algumas cidades, nem sei, eu estou falando aqui, eu estou tirando exemplo aqui da nossa realidade aqui, que nós moramos numa cidade praticamente de primeiro mundo, até melhor do que muito primeiro mundo, a pessoa que não teve essa oportunidade de ter esse diagnóstico e que não tem a opção de dizer não para um tratamento, para uma prevenção de uma doença maligna, ela já está pré-condenada à morte. Porque assim, vamos fazer uma linha, né? Normalmente, por quesito dor, que a pessoa sente, principalmente na época do inverno, a forma que primeira coisa, o médico ele dá duas questões, ou fibromialgia ou reumatismo, tá? Aí quando a pessoa é negra, ela já tem que pensar diferente. Tem reumatismo e tem fibromialgia, mas eu sou uma pessoa negra, descendente de africano, então para nós vamos fazer o teste de anemia falciforme. Quando não é tratada, o corpo vai respondendo. A longo prazo responde, o fígado responde, o rim responde, as juntas, o baço, entendeu? E essa resposta, principalmente a ausência de oxigenação que nós temos, então muitas pessoas caem o pensamento, o modo de pensar não é igual. Você vê muitas vezes o jovem dentro da sala de aula, aí você fala, nossa, ele tem um atraso, né? Que ele não sabe que tem anemia falciforme, está faltando oxigenação no sangue dele, porque ele não tem o tratamento adequado, entendeu? Tem situações que a pessoa que tem anemia falciforme é proibida até de fazer exercício pela falta de oxigenação, porém ela não sabe. E aí ela está naquele embate, serviços, porque o serviço ainda continua para a população negra sendo mais pesado, sendo o braçal,
que exige muito mais da força do que da intelectualidade. E se a pessoa é portadora de anemia falciforme, o rendimento dela cai. E isso prejudica completamente. Agora, a pessoa, você chega hoje, se você chega, eu tenho esses relatos, na saúde pública, eu não estou falando de lugar, de cidades, eu estou falando da rede pública, e você fala, eu quero fazer um teste de anemia falciforme, o médico de cara, ele não te... Até porque ele não foi preparado na universidade para encarar esse fator, né? Ele na faculdade ele é tratado, ele é ensinado numa capacitação horizontal da comunidade. Muitas universidades, faculdades se recusam a entender uma realidade que a saúde da população negra, ela é diferenciada. Ela tem um trato diferente. Tanto que agora disseminou a questão da anemia falciforme, e por mais que você fale assim, eu tenho dinheiro, tá? Eu tenho dinheiro, eu vou me tratar, eu vou tudo, mas você continua tendo a doença. Não existe uma pesquisa séria e aprofundada para falar, vamos buscar a completa cura, entendeu? Então hoje, quando você vai falar de transplante de medula, que é o caso, é só se você tiver um caso muito grave para o médico prescrever e falar, vamos fazer, sabe, o transplante. Senão, e outra, você chega na rede, não tem, custa R$300 o Hidrea. Quem tem R$300 para comprar um medicamento hoje? É fora da realidade. Quanto tempo esse medicamento é dose única ou ele é continuado? Não, é mensal. É mensal. E o tratamento para anemia falciforme, ele é para o resto da vida, entendeu? Se você não conseguiu fazer o transplante, é para o resto da vida que você faz o tratamento. Eu, como usuário, posso vir a falar. Muitas vezes, eu cheguei de ficar 6 meses eu comprando meu medicamento, porque a melhora é muito significativa quando você está medicado, quando você está bem tratado. Aí eu viro e falo para você, tem a questão nossa de alimentação, sabe? Como tratar da alimentação? Por quê? As pessoas às vezes têm uma confusão pequenininha. Ah, você está com anemia? Toma ferro. Não é o ferro não resolve, pelo contrário, sabe? O excesso de ferro para nós é muito difícil. Tanto que tem crianças que ela tem que passar por nutricionista para balancear o ferro dentro da alimentação dela. Porque não é somente inserir ferro, porque a anemia falciforme, ela não é por ausência de ferro, e sim uma deformação no glóbulo vermelho. Tem uma diferença e a pessoa tem que diferenciar. Ah, mas todos têm anemia, né? Não, nós, população negra, pode ter anemia, mas nós temos anemia falciforme. E lembrando, uma vez que você fez o exame, se você não tem, daqui 20 anos você não precisa fazer o exame porque você não tem. Porque não ele tem é genético. Porque não tem. Isso, mas se você tem, você não pode virar e falar assim, ó, eu curei anemia falciforme tomando remédio. Não é verdade. Não tem. Não tem. Então, nós temos muito que trabalhar em relação à anemia falciforme. Nós temos instituição super bacana. Aqui em São Paulo, nós temos a PROF, nós temos a presidente de frente, que é a Sheila Ventura, que faz um trabalho assim fantástico, catalogando, e também as cidades que queiram, sabe, estar fazendo parte, levando um núcleo da PROF. Então, vocês procuram lá a PROF, Associação Pró-Falcêmico, que a Sheila e o Nadir vai estar entrando em contato, porque nós queremos, que eu também faço parte, né, abrir núcleos da anemia falciforme, para nós dialogarmos com a população, para que nós possamos levar o entendimento e as pessoas entenderem um pouco mais o que é anemia falciforme. Dentro dos grupos tem pessoas de não pele preta, que fazem parte, que tem anemia falciforme, e isso é muito importante. E lembrando, é uma batalha, porque nós não temos esse trabalho consolidado, que assim, você chega no governo e fala desse trabalho e o governo fala, ok, existe a demanda nós temos, porque tem cidade que vai ter que catalogar toda a sua população. E aí? Qual é o custo? Quem vai custear? De onde vai sair esse dinheiro? Mas é direito nosso. Sim. Saúde da população negra. O dinheiro tem que sair do imposto que o cidadão paga, porque a pessoa que tem anemia falciforme é a mesma pessoa daquele que não tem anemia e que paga seus impostos. Eu vou só voltar aqui num verbete que você pronunciou aqui. Você quer tomar uma aguinha? Dá um tempo para você tomar uma água.
Acho que é a primeira vez que tem uma entrevistada aqui que eu não fico malhando ela. Olha, que coisa, hein? Você falou para mim da fibromialgia. A fibromialgia é consequência da anemia falciforme? Não. Não, ela é totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas os sintomas são semelhantes quando entra em momento de crise de dor, principalmente no frio. As crises de dor, elas são muito mais intensas. E quando a gente fala isso, quando você chega num hospital, porque a dor não é visível, né? A dor é você sente, você não vê. Quando você chega no hospital, como é o tratamento, sabe? Porque é até interessante que as pessoas que busquem, né, lutar por esse espaço de ter o seu direito adquirido, a carteirinha de anemia falciforme, aonde você chega, ali está mostrando que você tem anemia falciforme e tem o padrão de como tratar. Tem um protocolo específico. Exatamente, de tratamento. Nós seguimos um protocolo lá da Universidade de Belo Horizonte de como fazer em crise de dor, conforme vai crescendo e até chegar à transfusão de sangue, que é uma parte assim, existe uma resistência dos médicos em relação à transfusão de sangue. Até chegar nesse ponto, o paciente já sofreu tanto, porque assim, são dores que muitas vezes nem a morfina faz efeito. E você chega com as dores, sabe? Você tá ali a icterícia, tudo. O médico que não tiver a sensibilidade, realmente a pessoa vai sofrer em 3 vezes mais, e a recuperação novamente das taxas sanguíneas e do organismo do paciente, ela é muito mais longa. E os afastamentos, dificilmente o médico coloca lá um atestado que se afastou porque está com anemia falciforme, está com uma crise de anemia falciforme. Tanto que quando os poucos porque eu também especializei na área previdenciária e eu fiz também um tempo no INSS, os médicos do INSS não têm aceitação quando fala com o paciente. Como assim não tem aceitação? Porque o paciente precisa se afastar. Sim. Se afastar porque ele está com crise de anemia falciforme. E o médico do INSS não... Muitas vezes na alta. Não valida. Não. Isso é muito grave. Isso muito é muito grave? sério. Então, assim, são diversas coisas que a população negra está passando, que nós estamos lutando para esse avanço. É muito importante. Tanto que eu julgo esse momento aqui agora, que nós chegamos nessa TV também para passar isso para esse novo nicho de pessoas, para que eles tenham esse entendimento. Para que a pessoa se atente e fala, peraí, deixa eu ver. Porque é de direito nosso pedir esse exame. Sim. Sabe, eu não tenho sintoma, mas eu preciso saber, porque tem pessoas assintomáticas, assim como qualquer doença, tem as pessoas assintomáticas. E a anemia falciforme tem as pessoas assintomáticas, porém, a genética, ela passa para os seus demais. Você falou da fibromialgia, esse aqui que eu conheço alguns casos. Se a pessoa é tratada de fibromialgia e ela em nenhum momento relata que ela tem anemia falciforme, ou seja, ela não foi em nenhum momento da vida dela identificada com anemia falciforme. Cabe a ela, então, pedir ao médico para fazer a eletroforese, então, para saber se essa fibromialgia dela é decorrente da anemia falciforme? Eu aconselho qualquer pessoa negra pedir o exame de eletroforese. Independente da doença? Independente da doença, por quê? Porque você precisa saber, sabe? Se você tem ou não anemia falciforme. A partir daí você descarta. Sim, ou você segue. Mas um conselho que eu dou para qualquer pessoa, seja qualquer pessoa, se você é negro, você tem negro na família, pede o exame. Eu precisava saber se tem anemia falciforme. A rede cegonha, ela foi muito importante, porque entrou ali no teste de pezinho. Porém, é aquilo que eu volto a falar. E quem não estava na rede cegonha? E quem não fez o teste de pezinho? Como saber? Pedindo o exame de eletroforese. Vai fazer um exame de sangue no check-up e tudo, já pede. Porque esse exame é uma vez só, não mais do que uma vez. Fez ali, você tem, vai fazer o controle. Agora, a rede, ela não dá o suporte. A gente tem que ser sincero. Não dá, é uma batalha, é uma luta. Precisa ter o hematologista, nutricionista, nutrólogo, porque ainda mais se pratica atividade física.
Porque a população negra, ela tem essa tendência para o esporte. É muito ativa, né? Isso. Então, isso é extremamente importante. E mesmo que você esteja, eu tenho 60 anos, pede o exame. Tenho 70, pede o exame. Não importa a idade. Não, pede o exame, é de direito. Gente, é de direito, a população tem direito, vocês têm direito, entendeu? Eu tenho alguém negro na família, pede. Ah, mas vai encarecer o custo da... Não vai encarecer nada, é nosso. Porque se você não sabe, porque se você sabe, você tem, eu tenho, você tem, e nós vamos ter um filho, a gente já vai pensar e vai como planejar, como que vai ser, o que nós podemos fazer. Então tem essa outra parte, dá o tempo da gente poder trabalhar em fazer relação um plano a isso. sobre isso. Exatamente. Você falou, isso aí já foi um esclarecimento muito importante, aí chamando a atenção, inclusive, para os nossos assistentes aí, ó, tá aí, ó. Não importa a idade, se você tem 10, 20, 50, 100 anos, pede para o médico para fazer eletroforese, para saber se você tem o traço falciforme. Cíntia, vou voltar lá atrás no começo, quando você falou da criança. Nós temos hoje, infelizmente, um percentual de nascimentos de paternidade não identificada. E aí Sério. mora o perigo. Exato. Exato, se de repente o pai é o portador da anemia falciforme, de repente ele colocou várias crianças no mundo com ou a falciforme ou traço, porém ele não ali deu o suporte, nem vai dar, né? Sim. Mas o mais sério ainda, quando você fala nisso, que eu já vou puxando junto, que é a gravidez na adolescência. Sim, que é mais irresponsável ainda. Exatamente. E aí, como que nós vamos tratar isso? Por isso que tem que descobrir já antes, para que você tenha essa conscientização. E eles terem a conscientização. Eu gosto muito do tema de levar a anemia falciforme para a escola. Sim, é uma proposta muito interessante. Vai, Aliás, vou fazer aqui uma sugestão aqui para a nossa presidente da Ordem dos Advogados da 33 em Jundiaí, doutora Ieda, e nós temos aí o time aí da OAB na escola. A OAB poderia, não só a OAB ir à escola, mas levar alguém para tratar, por exemplo, falar para a criançada da anemia falciforme. Sim. Por quê? Nós casaríamos aí a questão do direito com a questão da necessidade do serviço público e outra, uma consciência para a criançada que vai votar eleição, de votar em candidatos que realmente tenham compromisso com essa pauta. E você falando, sabe, eu endosso, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa sua linha, que pode ser um piloto para os outros projetos. Sim. Porque se você tem alguém que tem um compromisso, sabe, e de levar, principalmente para a população periférica, que é onde tem o número... Para a comunidade, onde é que a coisa acontece. Principalmente. Mas até porque a anemia falciforme, ela está em todos os estratos sociais. Ela está porque devido ao descaso do governo, ao descaso da rede de saúde. Então, não é porque é um mal, não, é o descaso. Enquanto perdurar o descaso, nós vamos aumentando, vai proliferando. Agora, quando a gente encontra caminhos igual esse que você deu, me coloco à disposição, porque eu me encaixo nesse contexto, a gente levar essa pauta para nós podermos trabalhar, e eu acho que esse projeto seria um projeto pioneiro que outras cidades também poderão usar como exemplo. Sim. Porque você usa a lei. Você usa a lei, você usa o direito, né? O operador do direito que vai lá falar do direito que as pessoas têm, de ter atendimento, e leva o problema. Olha, o problema que pode ter aqui na sua comunidade é a questão de você ter anemia falciforme. Sim. E você tem o direito do seu pai, sua mãe, chegar lá no posto de saúde e falar para o médico, olha, eu quero fazer eletroforese, o meu, do gato ou do cachorro, porque eu não quero me prevenir.
E uma vez que recusa-se... Vai ser a justiça. Sim. A justiça está ali. Exato. A justiça não. O intermediário do cidadão com a justiça, o advogado, ele está ali. Então, é uma parceria da OAB com a sociedade. Sim. Porque se você pensa nessa parte assim, ó, cria essa visão. Se o Ministério da Saúde conseguiu reconhecer a importância, o grau, sabe, de necessidade de colocar anemia falciforme dentro das comorbidades, como as doenças da hemácia, hemoglobinopatias, por que não a cidade, os estados, não dá essa devida importância nessa mesma esfera? Sim. É extremamente, ela é grave, ela leva à morte. Pessoas morrem, crianças morrem. Eu faço parte do grupo que quando você menos espera, uma criança de 7, 8 anos morreu. Um jovem de 16 anos que tem uma vida inteira pela frente. Você vê pessoas falando assim, olha, com tristeza, descobri que meu filho tem anemia falciforme. E agora? Eu viro e falo para você, e agora? O que a gente faz? Suponhamos, você descobre, né, num teste de pezinho que você não sabia, eu sou sua filha, eu chego, pai, o Haron tem anemia falciforme. Você vai virar e falar, e agora? Aonde a gente vai? Encontrar socorro, apoio, porque se não vai resolver o problema, no mínimo vai amenizar as consequências. Me parece que isso, porque não tem cura. Não tem cura. Não. Então você tem que criar um protocolo específico para aquela pessoa, para que ele possa, ao longo do tempo, ir exercitando esse protocolo para ter longevidade. Exato. E qualidade de vida. Exato. Eu acho que essa deve ser a preocupação. E trazer economia para o Estado. Porque quando você tem um percentual da sociedade que não tem qualidade de vida, não tem saúde, gera mais despesa para o serviço público. O serviço público que reclama tanto da falta de dinheiro, mas gasta dinheiro, né? Está aí, ó, uma opção. Vamos gastar dinheiro com a coisa certa. Nós temos que batalhar, as cidades têm que batalhar, a população tem que batalhar. A hora que vai fazer o montante da verba direcionada à saúde, qual percentual vai ter para anemia falciforme? Quanto nesse valor nós vamos poder trabalhar com a conscientização, porque essa conscientização não é uma vez só, um ano e acabou. Não, ela tem que ser permanente, constante, envolver a saúde, educação, cultura. Nós temos que envolver o esporte, nós temos que vários segmentos. E com isso, é uma conscientização permanente, necessária e urgente. Nós não temos mais tempo de ficar pensando que eu vou pensar para 2024 uma campanha. Não, é agora. Nós temos que pensar na nossa sociedade agora. Então, como você disse, é no esporte, é na saúde, é na educação. Tem que se falar disso em todos os fóruns onde a sociedade está constituída, para que e o serviço público disponibilizar, economizar dinheiro, colocando à disposição os serviços desse nível. Por isso que eu acho que o Legislativo deveria criar uma forma, um selo. A cidade que tem a promoção da saúde pública da população negra equiparada na igualdade no geral, a cidade ter aquele selo que ela é reconhecida, não sei se é aumento de recursos, alguma coisa tem que fazer valer a pena. Mas a população, para quem está assistindo, se vocês sabem de alguém, vocês dão, sabe, mostra, tem aquela matéria. E como você enfatizou a questão das crianças, as faltas, o número de falta de criança na escola, por quê? Porque está com crise. A criança ela tem o direito de saber, e a escola saber que ela tem anemia falciforme. De que forma vai tratar? Entendeu? Porque as escolas, elas compõem na alimentação, tem um nutricionista, ela tem um professor de educação física, então ela já vai pensar de uma forma diferente. Então é muito importante que a gente continue falando, que não seja somente esse texto, seja mais texto. Que o meu sonho, não é uma utopia, é eu vendo na cadeia nacional, tá passando ali falando do comercial. Sabe, anemia falciforme, se você tem, busque ajuda, porque nós temos o caminho da ajuda. Tem que ser uma campanha de comunicação nacional para divulgar isso. Agora, quando você olha só, espetacular. Eu estava numa linha de raciocínio aqui, mas eu já me perdi.
Bom, é educação, 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 educação. A questão. Tem legislação, hoje já existe, tirando a questão do pezinho, do exame do pezinho, tem legislação que dá suporte para a pessoa que viu essa entrevista nossa e fala assim, não, eu vou levar meu filho e quero que faça o exame. Tem, porque a anemia falciforme, ela faz parte das doenças das hemácias, hemoglobinopatias. Então, nós temos lei sim que ampara, a lei federal, ela faz parte do rol, assim como tem a talassemia e as outras doenças da hemoglobina S, a anemia falciforme, ela está dentro, tem sim. Eu vou abranger, eu sou Cíntia Cristina Gomes, quem precisar, tem lá meu Facebook, Face Preta, tá no Instagram. Quem quiser saber um pouco mais, quem quiser saber aonde está essa lei, de que forma ela está, a gente dá o respaldo. E novamente eu volto a falar para vocês, a Associação Pró-Falcêmico, ela tem mais de 20 anos, essa associação, ela trabalha ali junto com as leis, as diretrizes, e ela dá todo o suporte. Nós temos como presidente a Sheila Ventura, nós temos também ali o Nadir, eles vão até a sua cidade. Se precisar fazer um grupo, sabe, de vamos fazer a conversação, nós conseguimos trazer ele, que eu acho que nós temos que voltar essa conversação novamente, sim, mas num outro contexto, pós-pandemia. Como que nós vamos trabalhar agora? E você colocando a OAB junto, nossa, ela dá um peso. Um suporte. Você falou a pandemia, nós tivemos aí, nós estamos perto dos 700 mil brasileiros que passaram por culpa da pandemia. E aí ficou uma dúvida, será que foi só por culpa da pandemia mesmo? Hoje nós não temos esses dados, nós não temos como falar, e quantas pessoas portadoras de anemia falciforme estiveram nesse pacote? Foi nesse pacotão, sabe, lástima. Então nós não sabemos dizer qual foi, de que forma, como foi destrutivo. Como que foi a anemia falciforme, o Covid nessa pessoa, de que forma? Nós não temos nada, nenhum Qual dado. o nível de gravidade do Covid e as sequelas em função da pessoa ser uma portadora da anemia falciforme? Isso, porém nós temos chances de abrir esse embate, porque ainda continua o Covid, nós temos oportunidade de debater, nós temos caminhos e nós temos ainda disponibilidade para isso, nós temos a rede, sabe, seja internet, seja tecnologia, seja TV, nós temos todos esses, e quando se procura na internet, nós temos muito material específico que ele fala, e aí você não nem se confunde. Muitas vezes, quando fala assim, a criança está faltando muito, eu sou assistente social, então está faltando na rede, e a gente, quando chama os pais, porque o programa social, ele é vinculado também à questão escolar. Quando a gente vê, aí a mãe negra fala assim, ele não está legal, ele está sempre doente, o médico não acha. Aí você pergunta para ela assim, já fez o eletroforese para saber se tem anemia falciforme? Aí ela vira e fala, o que é anemia falciforme? Entendeu? Muitas vezes a criança está ali sofrendo, porque até 5 anos, principalmente o baço, muitas crianças acabam tirando, né? Porque assim, é muito complexo. E anemia falciforme, é bom que as pessoas, eu falo muito, toda hora eu falo anemia falciforme, para a pessoa guardar isso, anemia falciforme, formato de foice, sabe, é meia lua, ou como o pessoal fala, ela é proveniente da raça negra, porém não é só a pessoa negra que tem anemia falciforme hoje, o país nosso é miscigenado. Nós temos não só a cultura, mas também as raças. A interação, o Isso. Relacionamento interracial é muito grande. Exatamente. Eu posso até não gostar de preto, mas meu pai teve uma preta lá para chamar de sua lá atrás, né? Que tem gente que não gosta de preto, mas tem que ficar lembrando a eles sempre que se seu pai não teve uma pretinha para chamar de sua, ou a pretinha não teve um pretinho para chamar de seu lá atrás, pode ser que seu bisavô tenha tido, né? Já que nós chegamos aqui escravizados, e quantos negros foram abusados sexualmente
e que tinha esse problema e passou. Então, serve até para limitar essa questão do racismo, né? Isso é racismo daquilo que seus antepassados criaram. E nada mais como a título de reparação, né? Porque nos escravizaram, nos trouxeram dessa forma, e aí veio junto as nossas questões, nada como uma reparação, que nós tenhamos um sistema de saúde digno, que nós possamos nos tratar, nos cuidar, ter dignidade e uma saúde de qualidade. Porque ser portador de anemia falciforme não é uma condição que você fala assim, é passageira. Ela é uma condição permanente, perene, né? Porém, né, e hoje nós estamos conseguindo com essa busca mais, porque antes teve uma época que durava 45 anos só quem tinha anemia falciforme. Morria aos 45 anos. Não chegava, muitos não chegavam. Hoje nós estamos chegando a 65, 70, o portador da anemia falciforme. Então, o que acontece? Por quê? Porque já começa a cuidar, já está achando o caminho. E aqueles que não? Entendeu? Nós conhecemos pessoas que já estão com 40 anos, está tudo atrofiado. Não tem o cuidado, não tem fisioterapia, não tem medicamento, não tem alimentação de qualidade saudável, não tem. Então, isso tudo interfere. Quando você fala, o grau da gravidade é extremo, sim. É uma doença séria, é uma doença que mata. E não mata poucas pessoas. É que, na realidade, muitas pessoas morrem sem saber que tem anemia falciforme. Então, aí que está o diferencial. A pessoa morre sem saber. Morre sem saber e deixou uma herança, né? Uma herança genética. Então, os que vierem depois também irão morrer sem saber. Por isso que o catalogar, nós sabermos quem nós somos e que forma somos. Quando eu soube que eu tinha anemia falciforme, e eu vou falar que a hora que nós estávamos descendo, eu fui falar, o poder público, né, que ainda tinha aquela lei que por eu estar casada, tinha que pedir autorização lá para o esposo para poder operar. Eles não conseguiram me operar pela gravidade da anemia falciforme. Eles não fizeram isso, olha, porque, tem uma doença genética, tá passando para o meu filho. E eu tenho que parar. A minha conscientização era essa, eu tenho que parar. Por quê? Porque não parou em mim. Eu descobri no segundo filho, não parou, e ali eu queria ter parado. Então, são várias frentes de lutas. Uhum. Porque se você descobre ali, mesmo que eu tinha desejo de ter, 4 filhos, mas eu não poderia mais, porque eu estou passando uma genética que está vindo com erro. Uhum. E alguém tem que parar. No caso, eu penso, poxa, eu vou parar. E não há outra solução que não for a interrupção do ciclo reprodutivo da doença. Exatamente. Então, se você tem um problema de saúde, se você sabe que você tem anemia falciforme, você sabe que você poderia até pensar em ter um filho. Mas ter 2, 3, 4, você já não pode. Porque tem um custo, né? Um custo alto, exatamente. Tem a gravidade. Agora você imagina, nós temos regiões nossas que a população preta tem 10 filhos, 20 filhos. E sem esse controle, a pessoa não tem noção. Que deixou mais 10, que de 10 vai fazer mais 20, que vai fazer... Entendeu? A proporção, ela não é horizontal, ela é vertical, né? Sim, então assim, eu volto a falar para o senhor novamente, doutor, isso é muito grave, é muito sério, sabe? Quando você fala de anemia falciforme, tem gente que fala assim, de novo? Não, não é de novo. Nós temos que falar mais uma vez, enquanto eu tiver vida e tiver disponibilidade, eu vou falar, anemia falciforme é muito sério, mata, sabe? E tem um quesito interessante nisso, né? Eu não imaginava que depois que o meu médico, que eu tratava na cidade de Araras, né, o Dr. Massaro, ele falou, os abortos que você teve era relacionado à anemia falciforme. Ah, tem mais essa ainda. Quer dizer, tem muita mulher que tem uma sucessão de aborto. Mulher negra abortou, pede teste de anemia falciforme. Muitos abortos são abortos espontâneos, tá? São relacionados à anemia falciforme. E eu não imaginava, sabe, que eu falava, poxa, não consegui segurar o filho, perdi o primeiro, sabe? Aí eu tive o segundo. Aí depois fui tentar de novo, perdi de novo. Tentei de novo, perdi de novo. Aí no terceiro, terceiro é modo de dizer, que é o meu segundo filho hoje, que nós descobrimos através do teste do pezinho da anemia falciforme. Aí eu fui atrás, buscar o conhecimento. Isso que vocês estão falando, eu ouvi numa pessoa que é militante das causas raciais,
tudo, mas eu nem imaginava. E nisso, quando eu criei entendimento, eu falei, mãe, tu tem que fazer o teste. Aí minha mãe tinha o traço. Meu pai era falecido, então era meu pai que tinha anemia falciforme. Entendeu? Aí houve-se o controle da minha família. Minha família resolveu fazer o controle. Um filho, sabe, para não deixar ter, o outro preferiu não ter. Uhum. Entendeu? A conscientização... O planejamento muda. Exato, muda totalmente. Totalmente. Nossa visão ali mudou. Porque o custo é caro. E aí quem vai se comprometer com esse custo? Aí depois tem a seguinte, né? Eu acho que quando as pessoas se propõem a ter um filho, ela tem que pensar que ela está fazendo um planejamento não só para o futuro dela, mas para o futuro da geração que ela representa. E aí você tem que decidir que futuro você quer para a sua geração. Sim. Você quer que lá, daqui a 200 anos, tenha alguém que fale, olha, eu sou fulano, mas meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô veio lá, eu venho de lá. E aí você está correndo um risco. E aí eu vou voltar nessa questão, porque essa é uma questão que me preocupa muito, a questão da paternidade irresponsável e maternidade impulsiva, né? Que a mulher tenha maternidade por impulso. Eu posso até estar errado, mas eu não... Porque, olha, o cara, gostei, lindinho, maravilhoso, chimba. E o carinha não está nem aí com a Voz do Brasil porque ele não está assumindo responsabilidade de nada. Então, com essa questão da paternidade irresponsável e da maternidade impulsiva, é fundamental que haja uma política pública de educação, de esclarecimento, desde a base da escola, porque isso significa saúde horizontal para toda a sociedade, seja ela preta, seja ela branca, amarela ou cor-de-rosa. Porque não dá para romantizar. Não dá, exatamente. Não dá para você pegar, romantizar, mas nós queríamos ter o filho, e aí? Ele nasceu com problema, como que vai ser? O dia a dia já está difícil, para nós é difícil, a vida da população da população negra já é difícil. Agora você imagina com todo esse contexto e aí você ainda tem a doença para poder ir atrás. É muito mais sério. Essa pauta ela é muito ampla. Nós teríamos que tratar ela mais vezes. E vamos tratar, com certeza. Você pode contar que nós vamos ter espaço aqui para tratar disso, porque é um assunto que me interessa muito. O primeiro ponto que me interessa é a questão da educação. Sim. Educação para prevenção. Sim. E segundo plano que me preocupa muito é a questão a gente já conversou sobre isso, inclusive, porque a comunidade, nós, a base, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da maternidade, da paternidade, pensando no futuro, porque nós não temos uma educação qualificadora, adaptando o indivíduo para um futuro de tecnologia. Então, nossos filhos, nossos netos não têm capacitação tecnológica para enfrentar o mundo, então vai ficar desempregado, vai ser cooptado pelo tráfico, pela prostituição. Sim. E a polícia, o Estado capitalista, que só pensa no lucro, vai investir na polícia para matar os meus, os seus, os nossos filhos. Sim. Né? Mas... E se tiver a saúde ajudando ainda, aí é mamão com açúcar, né? Sim, mas porque se não cuida, joga na vida, né? Sim. Mas, se vira. O organismo sozinho não consegue responder. Não. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que planejar. A população negra tem que começar a pensar em planejar ter filhos, planejar o futuro, de que forma nós queremos ter nossos filhos, o que nós podemos deixar no legado. E se ali o primeiro filho nasceu com anemia falciforme, sentar e conversar com o médico. Porque se você vai ter condição a longo prazo para poder cuidar, se você for querer ter mais, e a juventude acaba... você fala uma coisa que é muito real. Muitas jovens com filhos, aí elas não sabem quem é o pai, para quem vai socorrer, pedir ajuda. E aí ela, ali perdida no caminho, o pensamento dela não vai ser: será que meu filho tem anemia falciforme? Não. Com certeza não.
Deixa eu aproveitar aqui e dar um refresco para você. Você foi a primeira sacrificada que veio aqui, viu? Você foi a primeira sacrificada. Mandar um abraço para o pessoal da Império dos Cachos, né? Império dos Cachos, que fica na rua Euclides da Cunha, 390, na Chácara Urbana. O telefone lá é 11-4586-1079. E a Império dos Cachos faz um trabalho muito bom de inserção de empreendedores. Eu não gosto muito dessa coisa de empreendedor, que parece que empreendedor só ficou para o povo da comunidade. Então, tem essa oportunidade. Você que está procurando se capacitar para uma atividade empresarial, já que temos esse desemprego galopante, né? E você não quer, nem empregada doméstica estão contratando mais. Então, para você ter uma profissão, tem que ter uma atividade. Então, invista numa microempresa individual, e a Império dos Cachos é uma parceira de quem está buscando fazer empreendedorismo se tornar um empresário moderno, um empresário do tempo da tecnologia. Rua Euclides da Cunha, 390, na Chácara Urbana, aqui em Jundiaí, e o telefone é o 11-4586-1079. Muito obrigado ao pessoal do Império dos Cachos que está junto com a gente. E aproveitando essa leva que você está falando, né, que você falou da parte do empreendedorismo, eu acho muito... Eu vou entrando na deixa já. Vai, porque eu ia te perguntar, inclusive, porque eu sei que além dessa preocupação social grandiosa, você tem um outro trabalho de uma preocupação social. Nós vamos voltar aqui para falar, inclusive, sobre esse tema, que eu acho que é muito pertinente, e uma das razões, inclusive, desse projeto é isso. Ter a oportunidade de trazer aqui uma pessoa negra capacitada para falar. Porque se eu for esperar aparecer na TV, na grande TV, não vai aparecer. Muita gente hoje vai falar assim, puta que pariu, tem uma preta inteligente que conhece do assunto. Porque você não vê na televisão. Chama médico de tudo quanto é coisa, mas não chama uma pessoa negra para falar de um assunto dessa importância, desse nível. Então, meus parabéns a você, e quero que você fale do outro projeto, que é dar visibilidade para as meninas lindas, maravilhosas, que é as negrinhas. Faço parte da Etiqueta Modelos e Manequins, que nós fazemos 26 anos de trabalho com as modelos negras para inserção no mercado. Eu vou fazer, nós estamos com um tempo bem curto, mas eu vou falar bem rápido, que nós vamos voltar aqui para falar do empoderamento da mulher negra, que isso é extremamente necessário, e uma mulher negra empoderada, uma mulher negra que é ali capacitada, ela já começa a olhar ali, ter uma visão e falar, pô, tá falando de nós. E aí ela repassa isso. E nós estamos aí trabalhando, que logo vai vir um concurso de beleza negra aqui em Jundiaí. Nós estamos trabalhando muito nisso, alguns cursos de capacitação, profissionalização para elevar a autoestima da mulher negra e geração de renda. Então, assim, muitas coisas vêm pela frente. A vida me proporcionou maravilhosamente o Dr. Barbosa, para que ele possa dar o respaldo, a ajuda, a comunicação. Então, em breve nós vamos estar falando disso. Em breve, vocês, mulheres negras, lindas, poderosíssimas, e Império dos Cachos, semana que vem estou indo conhecer, porque a gente tem que tratar muito bem nossas cachos. Tá certo. Bem, pessoal, muito obrigado pela audiência, esse programa maravilhoso. Olha, eu estou assim... Se o patrão me mandar embora, eu já estou satisfeito, porque eu fiz o melhor programa da minha vida dentro daquilo que eu acredito que deva ser a comunicação. Muito obrigado a todos. A próxima semana, não se esqueça, você vai saber quem são as personalidades 2022. Inclusive o nosso diretor, o Reis, viu? Também estava lá, todo engravatado, todo chique. Fazer o quê, né? E eu também estava lá também. Vocês vão ver novamente eu lá e falando do Beleza Negra e do empoderamento das mulheres negras. Até o próximo programa. Tchau, tchau.